Então vamos lá, gente. Quinto simulado, certo? GCOM. Vamos iniciar aí a nossa correção, galera. Vamos lá, pessoal. Questão 16 do nosso simulado, ok? Questão que aborda a industrialização brasileira, né? E aí ela começa da seguinte forma. O desenvolvimento industrial brasileiro ocorreu de forma desigual nas diferentes regiões do Brasil, pois houve uma concentração da atividade industrial, particularmente nos municípios de São Paulo e Rio de Janeiro. Dentre outras razões, explicam esse fato. Então, olha só, pessoal, como a gente viu, né, dentro do capítulo sobre industrialização brasileira, o processo industrial, né, ou atividade industrial, é um ciclo econômico que vai ter início no decorrer já das primeiras, nas primeiras décadas do século XX, atrelado principalmente, à problemática da crise de 29, uma forte redução da importação de industrializados. O país inicia o processo, de industrialização, adota o modelo da substituição de importações, já que havia essa escassez de produtos, lembrando que a própria crise de 29 ela é derivada de uma superprodução industrial e baixo consumo, iniciando nos Estados Unidos e se expandindo por todo o globo. No caso do Brasil, a crise nos atinge porque há uma queda na compra do café, que até aquele momento era o nosso principal produto de exportação. A partir daí, esse processo de desenvolvimento, ele tem um impulsionamento, Essa impulsão, ela deriva não só dos imigrantes europeus, que vinham chegando desde a segunda metade, principalmente, do século XIX no Brasil, mas também a partir de um acúmulo, do lucro pelos barões do café. Então, esses dois fatores são ali molas propulsoras para que essa industrialização brasileira tivesse um início e não só um poder econômico para ser iniciada, como também um conhecimento técnico. E dentre esses europeus que chegaram, principalmente os alemães, deram um grande suporte nesse início da indústria no Brasil. E aí só a gente rapidamente retomar o que a gente falou na aula, vieram a primeira leva de imigrantes ali entre o final da primeira e início da segunda metade, italianos e alemães. Os italianos, a ampla maioria, ou pode falar quase os 100%, realmente voltado para o trabalho no campo, mas os alemães, além desse trabalho no campo, já vinham também com uma experiência industrial. O processo de industrialização da Alemanha, ele foi decorrendo desde o início do século XIX e se consolida quando ela se unifica já na segunda metade do mesmo século, tá? Então, dentre as razões aí, explicam-se esse fato. Alfa, formação de um mercado externo na região sudeste e a criação de casas de importação por imigrantes estrangeiros. Em nenhum momento, dentro da nossa aula a gente abordou essas questões, e agora mesmo nessa mini revisão que a gente está fazendo aqui, abordei diretamente a presença de imigrantes estrangeiros como uma mão de obra técnica, qualificada, a gente pode colocar, e ainda o lucro da atividade cafeeira, que aí no caso, como esse lucro se transformava ou se transformou nessa mola propulsora para a industrialização. Inicialmente, já ali, bem antes de ter essa necessidade de uma mudança econômica, pequenos empréstimos para brasileiros, imigrantes, começarem pequenas fábricas e aí lentamente a industrialização começar a se encorpar dentro do país. Tanto que, eu esqueci até de falar na explicação, a gente olha, meados do século XIX, a gente tinha algumas centenas de fábricas no país. Já no início do século XX, a gente já contava com pelo menos
milhares, né? Alguns milhares de fábricas, não ultrapassando ali mais de 2.000 fábricas no Brasil, ok? Aí a Bravo, domínio da cafeicultura no Sudeste, a consequente acumulação de capital e a imigração estrangeira que se dirigiu para essa região. Se encaixa, até mesmo na própria explicação, né, que eu dei, e visando, né, o que pede a questão, você tem realmente o domínio do café na região Sudeste, era ali que estava, né, o poder econômico do Brasil desde o início do século XIX, e se perpetuou, como a gente também já viu, né? Logo na introdução da industrialização brasileira, uma das primeiras frases que eu falei com vocês é: a nossa industrialização é concentradora. A maior parte do parque industrial está no Sudeste, principalmente no estado de São Paulo, né? E aí justamente o café já no século XX, né, início do século XX, se concentrava em São Paulo. Rio de Janeiro já não tinha mais essa atividade cafeeira, por questões mesmo de técnicas de plantio. Vale do Paraíba, o solo, né, ele se tornou infértil, e aí mantendo a capital, o Rio se mantendo como capital, acabava, de certa forma, né, concentrando também os investimentos governamentais. Então isso, mesmo com a mudança da capital, permaneceu no nosso país. Se for observar o direcionamento de investimentos do governo, inicialmente São Paulo e Rio de Janeiro, e depois distribui, né, os montantes menores para o restante dos estados, tá? Aí vamos ler as demais, né, para a gente também não deixar passar. Charlie, domínio da mineração em São Paulo e a fundação de casas de exportação, né, com o objetivo de abastecer o nosso mercado. Mineração ocorreu na faixa central, né, Minas, onde hoje é Minas, Goiás e Mato Grosso. E essa atividade mineradora, ela, como ciclo econômico, decorreu ali no século XVIII. Bem curto, né, um auge de 70 anos, até o final do século XVIII foi entrando em decadência para no início do XIX a ascensão cafeeira no país. Delta, mais uma vez, começa falando de empresas de extração mineral em São Paulo, dizendo que permitiu a acumulação de capital, consequente fluxo, né, de emigrantes. Nós está falando ali a saída de pessoas, né? Quando a gente fala de emigrante, é o sujeito que sai do seu país em direção a um país estrangeiro. Também mais um fator incorreto, além da primeira parte. Eco, abolição da escravidão e a concentração da população na região Sudeste, fato que estimulou a criação de casas de importação. O fato da gente ter abolido, né, a escravidão não mudou a nossa política econômica. Nós permanecemos com uma política voltada à economia agroexportadora, então não houve nenhum estímulo à industrialização com essa abolição. O outro fato importante, quem dominava a economia eram os barões, né, os latifundiários. E, mesmo com a abolição, um número significativo não se permitia, né, não aceitava pagar salários a ex-escravizados. Então já é um fator também que dificultaria, tá? Fora isso, essa concentração da população na região Sudeste, ok, né, poderia entrar ali em algum ponto verdadeiro, né, da questão, mas já logo a primeira parte a gente tem aí a invalidação, beleza? Então, gabarito, vou botar de outra cor para deixar em destaque, 16B, ok? Vamos à questão 17, também, né, nossa industrialização. Sobre o processo de industrialização brasileiro, são feitas as seguintes afirmações.
A partir de 30, começa um importante projeto de criação de infraestrutura para o desenvolvimento do parque industrial. Ok, né? O governo, o Estado, além, né, de investir em indústrias de bens de produção, bens de capital, também direcionou grande parte dos investimentos à infraestrutura. Se a gente for observar, né, até hoje a gente ainda tem essa necessidade, infelizmente, né, de investir pesado em infraestrutura para continuar não só resultando uma maior capacidade de desenvolvimento industrial do país, como também de atrair, né, indústrias estrangeiras. Então, a primeira afirmativa tá beleza. 2. A partir da Segunda Guerra Mundial, acentua-se o processo de estatização das indústrias na região Sudeste. É incorreto, né? Nós tínhamos realmente estatais no Sudeste, mas especificamente no Rio de Janeiro, na capital. São Paulo, que era o outro polo industrial e desde então, né, se tornou ali o principal polo industrial do país, concentrava o capital privado nacional e capital privado estrangeiro. E justamente pós Segunda Guerra, né, ele fala a partir, né, a chegada das indústrias no Brasil, principalmente as estrangeiras com maior volume, ela só vai acontecer após a Segunda Guerra, tá? Que aí você tem a retomada da expansão das multi ou transnacionais, algo que foi iniciado lá no início do século XX, mas primeira crise de 29 e Segunda Guerra Mundial impediram essa expansão. Tá? Então, esse processo de estatização no Sudeste, ele não corresponde à nossa realidade industrial. E tínhamos ali uma concentração específica no Rio de Janeiro. Em nenhum momento a gente viu, com o início da Segunda Guerra, uma acentuação desse processo de estatais, né? E posteriormente, né, quando a gente fala da região, no processo industrial, você tem ali uma divisão, Rio de Janeiro estatais, como sendo a capital, né, e São Paulo concentrando o capital privado nacional e internacional, tá? Terceira opção, a partir de 64, amplia-se o parque industrial para atender a demanda da modernização da agricultura. Também é correto, tá? Mesmo que a Revolução Verde ela tenha iniciado nos anos 70, o decorrer da segunda metade do século XX, a gente já acompanhou a introdução de maquinários no país, tá? E aí, por consequência, tínhamos uma necessidade da ampliação desse parque industrial, principalmente na produção de máquinas e equipamentos. Fala. Pô, não concordei não. Não, fala. Essa data é muito... 1964, Revolução. É por causa da Revolução, né? Teve ali um investimento. Eu até, quando essa foi o Lugão, eu tinha colocado uma outra, mas a gente ficou com essa. E aí eu entrei também nesse debate com ele, eu falei, caramba, Lugão, não lembro realmente, né, de uma expansão. Aí ele estava me explicando nesse processo. Ele, cara, mesmo que a Revolução Verde tenha sido nos anos 70, já ali no decorrer da década de 60, o Brasil buscava ampliar e realmente houve uma ampliação do nosso parque com a chegada, né, de indústrias estrangeiras, que tinham que elas chegaram como empresas agrícolas. Então o investimento 72, 74, que aí já é pela Revolução Verde, que aí é aquele impacto, que aí avançou, né? Eu pensei mais em indústria de base, siderurgia, que foi um período da privatização do período militar. Sim, sim. A agricultura eu lembrei. Mas tu vê, me pegou, quando eu vi essa questão, me pegou, eu falei, cara, não lembro. Aí ele foi, quando ele puxou, eu falei, realmente, as empresas agrícolas, elas chegam realmente na segunda metade do século XX. E aí decorre essa necessidade também de ampliar o próprio parque. Mas no show que eu não pesquisei ainda, mas eu vou pesquisar. Traga o recurso, eu já vou chamar, daqui a pouco eu vou chamar o VAR no Maqui, pô.
Beleza? Então ficamos aí com eco, por enquanto. Marco, faz uma questão para o Agora, a partir do sexto, o negócio começa a engrossar, que já tem conteúdo pra... Isso é uma informação nova. Se for mesmo, isso é informação. Agora que eu me liguei no lá ele. Tô dando a atenção lá ele. Não, mas aí, cara, eu também tive essa dúvida. Quando eu vi, aí eu... mestre. Os militares chegaram a essa salvar a agricultura, será? Não é. Não é muito bem militar. Não, mas aí quando ele deixou bem amplia o parque industrial. Porque aí no caso do parque, aí ela até puxou ali, realmente teve, né, essa questão da expansão da indústria de base, mas junto com ela também essa de máquinas e equipamentos, para dar esse suporte. Não só, principalmente para os agricultores brasileiros, porque quem vinha de fora já vinha, né, todo estruturado. E aí, para fomentar, eu falei, caraca, cara, ia passando batida, para mim ia ser a Alfa. Quando ele passou, né, eu dou uma olhada também, porque a gente vai trocando as questões. Não, vamos ficar essa aqui. Aí quando eu olhei essa, eu falei, ué, eco? Pô, mestre, tem certeza? Aí ele, pô, Ricardo, não me dá esse mole. Eu falei, eu não posso nem discutir. Foi aparecer só 19 anos depois que eu fui aparecer, então ele estava lá. Já tinha acabado a faculdade. Vamos lá. Questão 18, gente. O Brasil é um país, isso aí vai mais pela questão, tá, do tempo. A gente fez outras adaptações, eu até vacilei, eu ia mudar esse termo, né, subdesenvolvido, mas é um país subdesenvolvido e industrializado. Isso significa que o país possui um sistema político-econômico vinculado ao capitalismo. Esse processo promove a apresentação no país da maioria das empresas da iniciativa privada, que tem como principal finalidade a busca incessante de lucros. Dessa forma, o conjunto de atividades econômicas influencia diretamente na configuração da economia nacional. Diante desse contexto, a posição do Brasil no cenário econômico mundial, Alfa, apresenta economia dependente, pois possui um baixo índice de industrialização, com economia proveniente somente das indústrias de base voltada para o mercado interno. Aí, vamos lá, o correto é uma economia dependente? Sim. Né? A gente, mesmo com o crescimento, oitava economia mundial, a gente ainda tem uma dependência econômica das grandes potências. Baixo índice de industrialização, aí já está incorreto, né? Apesar de não termos indústrias, por exemplo, né? Setor informacional, automobilísticas, ou em geral, né? No nosso parque industrial, indústrias nacionais de alto valor agregado, existem as indústrias estrangeiras, né? E mesmo aquelas nacionais que não estão atreladas a esse alto valor agregado, há ali uma grande diversidade. O nosso problema da industrialização não é um baixo índice, é uma concentração numa única região, né? E aí depois ele falando que somente indústria de base, não é limitado apenas à indústria de base, tá? Aí seguindo. Ricardo, Oi. Só uma dúvida. Se ele tirasse ali somente indústria de base e substituísse o baixo índice por médio índice? Mercado interno também. Não, mas ainda tem a questão do mercado interno. Tá. Não. A gente tem um alto. A gente ainda tem um alto índice. Mesmo assim é alto índice. Que aí é até o que corrobora parte com a nossa dependência econômica. A gente tem ali uma diversidade grande dentro do parque industrial. A gente vai de produção, né, de aviões ao mais simples, né, a fabricação de tecidos. Então a diversidade e o grau de industrialização ele é elevado.
O nosso problema é que o que predomina são as indústrias estrangeiras dentro do parque. Tranquilo? Ainda, né, só para fechar, né, voltado para o mercado interno. A questão do mercado interno, ela ficou lá nos anos 90. Né? A partir do desenvolvimento, principalmente do Plano Real, então botar ali, segundo o governo, né, do Fernando Henrique, a nossa visão é muito mais para o mercado externo do que para o mercado interno. Seja indústria, seja agropecuária, a gente tem uma visão hoje de vender, né, de exportar os nossos produtos, ok? Bravo. Se encontra com baixo grau de dependência tecnológica e econômica e com fragilidade comercial em relação às grandes potências. Também correto, né? Baixo grau de dependência tecnológica teria que estar ali alto, né? E com relação à nossa relação, né, às grandes potências, fragilidade, eu acho que já seria ali pesado, né? Falar que é frágil essa relação comercial, tá? Então ali completa toda a opção, né, incorreta. Aí na Charlie, não se apresenta no centro do capitalismo mundial, ok, pois se enquadra como uma economia dependente periférica. Pode ser classificado também como um país emergente. É uma das denominações que nós temos ao Brasil. O que é? Só essa palavra periférica. Mas é a periferia. Não, mas eu fiquei assim, entre periférica e primária na época, eu fiquei assim, pô, eu sei que primária não é, mas mesmo assim, eu pô, esse periférico tá, caraca, esse periférico aqui. Não, isso é falar, economia dependente e periférica. Eu fiquei tentando imaginar, pô, periférico, o que seria essa porque como ele não é está no centro do poder econômico, já se coloca como uma periferia. É aquela questão que a gente estava falando a gente falou de Rússia, que é uma potência regional. Ela entra nesse contexto, ela não é, né, uma potência mundial ou global. Na verdade, é como economicamente o Brasil seria uma economia, né, uma potência regional. Deu mole na periferia. Deu mole. Na América do Sul, aí nós somos potência. América Latina, até dentro, né, das Américas, se a gente pegar todos os países das Américas, é o terceiro país mais rico. Se eu tivesse pensado naquele capitalismo mundial, se eu tivesse feito essa... É isso aí, mas o que te pegou foi isso, porque você se prendeu no periférico e esqueceu o mundial. Em nível global ou mundial, nós estamos na periferia, mesmo sendo a oitava economia mundial, né? Mas ainda estamos nessa região periférica. Mas não fica contraditório chamar de economia dependente periférica e depois ser classificado como emergente? Por quê? O que acontece? A dependência, a gente tem uma relação dependente, né? Na verdade, do ponto de vista industrial, principalmente, né, a questão econômica, e periférica por quê? Nós não ditamos as regras dentro do contexto mundial. Então, na verdade, mesmo tendo uma preponderância, né, sendo um ator ali global que está em visível crescimento, nós ainda não temos ali um peso maior nas decisões econômicas, né, do mundo. Então acaba se completando essa dependência e sendo periférica, né, com a questão emergente. Não ainda, né, não está lá entre as potências, né, globais ou hegemônicas. Tranquilo? Tem um peso, mas não é o peso de, pelo menos, né, se a gente for assim, denominar Estados Unidos, China, Japão e Alemanha. Mas é porque a gente tem isso não só vocês, às vezes mesmo professores, eu mesmo cometo erros desse tipo, porque a gente foca a Coreia do Sul muitas das vezes pelo grande desenvolvimento econômico, né, tecnológico, mas se você for comparar, por exemplo, com o Brasil, beleza, também é um país emergente.
Só que economicamente o Brasil ainda é até mais rico, né? Tem um PIB muito superior ao dos sul-coreanos. Então a Coreia do Sul acaba sendo até um mecanismo ali que joga a gente pro erro. Porque fica muito essa questão de ser um país que se desenvolveu, deveria ser classificado como desenvolvido e, em geral, as potências não o classificam assim, né? Mas é normal, tá na hora da gente errar mesmo, né? Tirar essas dúvidas, isso aí, pô, tranquilo, beleza? Aí só pra gente finalizar, né, as demais, Delta. Possui uma baixa dívida externa, pequenas quantidades, não, tem bastante, tem empresas multinacionais com restrita elaboração de novas tecnologias. A gente tem, e baixa reprodução de técnicas produtivas. A baixa dívida externa já matava logo ali a nossa questão, tá? Na Eco, apresenta economia dependente, que apesar de possuir um índice considerável de industrialização, ainda necessita de grande importação de inúmeros produtos do setor primário. O primário que a gente se destaca, né? Aí já invalida de qualquer forma, esse final, né, acaba invalidando a opção Eco, beleza? Então ficamos na Charlie. Mas é o lance mesmo, tu não focou no Mundial. Não, quando você começa a brigar com questões, galera. Ontem eu fiz uma prova, meu irmão. Fui fazer uma prova ontem. 1 minuto no máximo você está respondendo. Eram 30 questões de geografia. 20 e pouco, texto 1, texto 2, meu irmão. Ferrou. Maricá. Meu irmão, a que eu fiz, normalmente o que eu faço? Deixo a geografia por último, que é onde eu fico à vontade. Normal, todo mundo é fazer primeiro onde fica à vontade. Eu gosto sempre de fazer por último. Dá até mais ânimo, né? Aí, caraca, eu olhei e falei, português e conhecimento pedagógico, fica aí. Vou pra geografia. Tudo era texto 1, texto 2 e não tinha nem como tu mandar um migué, porque você tinha que comparar nas opções. Pô, maluco, Deus me livre. Socorro, ontem foi sinistro. Aí vamos lá. 19. Constatou-se uma ínfima inserção da indústria brasileira nas novas tecnologias ancoradas na microeletrônica, capazes de acarretar elevação da produtividade nacional de forma sustentada. Os motores do crescimento nacional há décadas são os grupos relacionados às commodities agroindustriais e à indústria representativa do antigo padrão fordista de produção. Esta última também limitada pela baixa potencialidade futura de desencadear inovações tecnológicas capazes de proporcionar elevação sustentada da produtividade, né? Faz parte aí do livro, né? Industrialização do Brasil ante a nova divisão internacional do trabalho. Um efeito desse cenário para a sociedade brasileira tem sido ou há. Então aqui ele aborda, né, que primeiro o processo econômico está atrelado, né, principalmente às commodities agroindustriais, né, também a indústria extrativa mineral, principalmente petróleo, né, dentro da nossa economia, apesar de não estar citando ali, cabe a gente também ressaltar, e grande parte, né, do nosso parque industrial ainda, e claro, as indústrias nacionais, ainda num padrão fordista de produção. Pouca inserção tecnológica, né, fabricação formando grandes estoques, o que pode vir a resultar numa menor lucratividade, caso, né, você tenha também uma limitação desse consumo. E se mantendo dentro desse padrão,
realmente o que a gente observa, né, quando a gente começa a estudar de forma mais abrangente a industrialização brasileira, que existe aí um impedimento, né, um limite para o crescimento de novas tecnologias no Brasil. E é algo que a gente discute, né, fala aqui, sempre quando fala da industrialização brasileira, temos o conhecimento, temos, né, a mão de obra qualificada, mas o Brasil não cria mecanismos para colocar isso em prática. As indústrias nacionais continuam no modelo ultrapassado, né, e temos uma forte dependência com relação ao modelo vigente, que aí a gente pega o toyotismo, né, terceira, quarta revolução industrial, onde a alta tecnologia está inserida não só no processo produtivo, como também nesse produto, né, finalizado. E aí, diante desse cenário, a gente vem com a pergunta aí, qual é o impacto, né, ou o efeito para a nossa sociedade desse impedimento, né, das inovações tecnológicas dentro do nosso país, tá? E aí ele veio com alfa, subordinação aos fluxos globais. Bem, pensando no processo de globalização econômica, onde cada vez mais a gente está inserido, né, dentro de um contexto aí interligado de forma mais rápida, mais intensa, com maior capacidade, né, de transportar conhecimento, né, ou arquivar esse conhecimento, e as novas tecnologias também vindo de outras nações, né, e a gente mantendo esse consumo, existe realmente, né, uma subordinação nossa, uma dependência com relação a esses fluxos, tá? Na Bravo, barateamento da cesta básica, tá? Se a gente tem mais tecnologia, ok, pode até aumentar o custo do produto, mas ao mesmo tempo você consegue também alcançar um preço mais baixo. Muitas das vezes, uma defasagem tecnológica gera o encarecimento de um produto muito maior do que a inovação. No nosso caso, a gente está partindo para esse contexto de um modelo já desgastado, né, deixado de lado, que não está de acordo com o momento industrial global, tá? Então, sai fora. Charlie. Retorno à estatização econômica. Então, o efeito para a nossa sociedade seria o retorno das estatais, né? A economia se estatizar novamente. A gente tem casos e mais casos aí que isso é um retrocesso, né? Quanto a gente está vivendo um modelo neoliberal, né? Desde ali meados dos anos do século XX, né? Da segunda metade do século XX, e que dentro desse contexto neoliberal, o fenômeno da globalização ele se intensificou. Então há uma necessidade muito mais de abertura, a alcançarmos não só uma maior lucratividade, mas também para a gente ter acesso a novas tecnologias. Já tivemos um modelo mais fechado, estatal da nossa economia, e que nos resultou um atraso tecnológico de mais de 2 décadas. Delta, ampliação do poder de consumo. Em nenhum momento o texto fala de melhoria da renda, né, do mercado consumidor brasileiro. Então o efeito dessas características da nossa economia não seria aumentar o poder ou ampliar, né, o poder de consumo da nossa sociedade. E na Eco, incentivo à política de modernização. O próprio texto demonstra que não há, né, esse incentivo por parte do Estado para que haja uma modernização dentro, principalmente desse espectro industrial, que é onde a gente tem ali o principal freio das inovações tecnológicas. Porque mesmo quando a gente fala dos setores primários, a gente vê ali a inserção de novas tecnologias, né? Tudo bem,
temos uma concentração, por exemplo, das commodities agroindustriais no Centro-Sul. A gente está falando de grande parte ou da maior parte do volume, né, produtivo agropecuário do país e que está inserido a novas tecnologias, né? Por outro lado, a gente tem a indústria ainda com essa defasagem, né, tecnológica e de certa forma não é o atual, não foi o último ou o penúltimo, não vemos de forma clara uma política, né, para que haja uma modernização com relação ali o principal ponto negativo que seria esse padrão fordista, né, produtivo. Beleza? Então, pelo texto e as opções apresentadas por nós, temos aí gabarito alfa. Professor, se o texto viesse assim, essa questão, mas quase que eu briguei com essa época aí. Não sei não. Porque se viesse falando sobre o agronegócio especificamente, se a gente fosse falar um efeito, né? O senhor citou ali, porque... Aí poderia ser a Apple, sim. A agroindústria, né, no caso, a parte de construção de máquinas, nós também... Nós temos um... Estamos na vanguarda desse processo. Eu fiquei assim, mas eu não vou brigar não, porque estava falando sobre o efeito do cenário. Como tem a indústria... Aí eu contei, eu falei assim, não, vou ficar na subordinação aqui, porque está no geral. Porque se ficasse, é isso aí, se ficasse preso só nos commodities agroindustriais, a gente poderia... Isso aí. Aí teria que... A alfa ali teria que ser de outra forma, porque aí teríamos duas respostas. Porque no caso do setor agropecuário, a política de modernização existe. Né? O que não existe, infelizmente, é no industrial. Sim, o governo incentiva. E foi justamente o setor que impulsionou essa nossa mudança voltado do mercado interno para o mercado externo. Ali no segundo governo, o Fernando Henrique. Aí veio o primeiro governo Lula, ele manteve, né, a mesma... Apesar de todos mantiveram, né, não é destaque para nenhum deles, até porque era uma necessidade para um modelo que estava falido, né? A substituição de importação só poderia ser mantido se o governo chegar, não, vamos realmente ter aqui uma igualdade não, mas pelo menos melhorar, né, a distribuição da renda. Vamos lá, gente. Questão 20. Observe o gráfico. A gente tem um gráfico da participação da indústria de transformação no PIB do Brasil entre 47, então pós Segunda Guerra, e 2014, tá? Então, nitidamente, a gente vai observar que dos anos 40 até 61 houve um crescimento bastante significativo, tá? Dessa indústria de transformação. Entre 64 e 78 mais um movimento, tá, de crescimento, e aí muito voltado ao contexto ali do milagre econômico, né, se mantendo ainda por uma necessidade, né, normal de dentro do país de consumo dessa indústria, mas a partir dos anos 80, principalmente, né, relacionada à década perdida, essa indústria apresenta, né, uma forte queda e a gente só vai ver, né, uma retomada. A gente tem aqui, né, 90, 95, em meados ali da primeira metade dos anos 90, quando adotamos uma política neoliberal, as indústrias estrangeiras, né? Então há um processo de abertura econômica para essas indústrias, tá? E aí, consequentemente, um crescimento dentro do setor, tá? Depois, a gente tem ali entre 95 e 2000 um momento ainda de instabilidade, até porque tivemos, né, perdas
internas no setor industrial a partir dessa abertura, concorrência com indústrias que se instalaram aqui, ou a chegada de produtos estrangeiros mais baratos ou com melhor qualidade, né, frente ao produto brasileiro. Isso gerou realmente uma diminuição, tá, dessa indústria no país. 2003, a partir de 2003, uma ascensão dentro desse contexto e no decorrer, né, o próximo período ali de 2003 não, de 2000 a 2011, mais um decréscimo, esse decréscimo também justificado pela crise, né, de 2008 e 2009, tá? E a partir dali fica também muito nítido um processo de diminuição da participação industrial dentro do nosso PIB, porque há nitidamente, né, e já de forma bem consolidada, uma ascensão do setor primário e, claro, a consolidação do setor de serviços como principal acumulador de capital para o PIB do país. Então a indústria gradativamente no Brasil, ela foi perdendo a sua força, né, na representação do PIB. Era muito mais forte quando a gente fala ali início do século XX, e aí no decorrer do século XX, das mudanças políticas econômicas, não só no Brasil, né, mas a mudança mundial. No século XX, a gente foi do liberalismo para o keynesianismo, do keynesianismo para o neoliberalismo. Tá? E aí dentro do neoliberalismo fica muito mais... Claro que já desde o século XX, tá? O setor de serviço, não só no Brasil como no mundo, principal mecanismo de acúmulo de capital para os países, né? Mas, no nosso caso, além dessa prevalência do setor terciário, a gente tem as questões relacionadas ao nosso setor industrial. Há uma defasagem tecnológica, baixo, né, poder de inovações tecnológicas. Isso vai gradativamente enfraquecendo o setor, consequentemente, a sua participação no PIB foi decaindo ao longo dos anos. E é porque também para em 2014, né? Porque se a gente pegasse o período da pandemia, a gente já teve uma redução ainda maior, principalmente pelo fechamento dessas indústrias, né? A questão ali, não, e essa é uma questão que não só atingiu o Brasil, né? Houve um processo de desindustrialização mundial. Temos um impacto maior pela fragilidade do nosso parque industrial, principalmente do ponto de vista, né, tecnológico, tá? Considerando os dados do gráfico e conhecimentos sobre a dinâmica econômica do país, é correto afirmar que a tendência de alfa, a desaceleração do setor secundário a partir de 85, ok? Foi intensificada após a crise financeira de 2008 e 2009. Temos aí os números mais baixos, né? 8,5, um leve crescimento, depois forte decaída e continua, né? Depois sobe de novo e dali em diante tem uma queda mais brusca. Bravo! Aumento do setor secundário entre 64 e 85 foi intensificado após a implantação do plano de metas de Kubitschek. Aí, 72, 64 já não é mais Kubitschek. Charlie, desaceleração do setor primário a partir de 85 foi intensificada após a crise financeira internacional 2000 e 2001. Né? Não tivemos crise ali em 2000 e 2001. E o setor primário no Brasil, nessa segunda metade do século XX, ele foi ampliando, né, a sua participação. E aí pegando até mesmo, desculpa, gente, os países emergentes, né? O Brasil é uma exceção dentro do grupo quando você olha o PIB.
A organização do Brasil e China. No caso do Brasil, é exceção porque o setor primário é muito elevado se a gente for observar ou comparar, né, com países desenvolvidos e alguns emergentes. Você tem realmente o Brasil, o setor de serviço, acima de 60%? Sim. A indústria fica ali, né, tem uma variável nesse período de 15% a 20%? Não é o ideal, mas a variável é essa. Setor primário, normalmente a gente vê 10% do PIB nos países desenvolvidos, alguns emergentes. No caso do Brasil, é acima desses 10%. Né? Isso vem sendo pavimentado desde os anos 70, né? Ou uma intensificação ali nos anos 70 com a Revolução Verde, e foi se ampliando. Então não caberia ali a desaceleração do setor primário, fora a crise aí que não teve, mundial, né? Tá. Só o fato de estar escrito ali setor primário já não invalidaria? Já, sim, porque não teve, e aqui está abordando a indústria, né? Mas a questão que também não houve essa desaceleração no setor, tá? Delta. Setor secundário entre 47 e 64 foi intensificada após o processo de desconcentração industrial em 56 e 61. Incorreto, tá? Houve sim o início de uma desconcentração industrial, mas nos anos 70. Aí principalmente algumas indústrias indo para o sul, poucas, né? Poucas mesmo. Em algumas capitais nordestinas, a nossa desconcentração ela ganha uma intensidade maior a partir dos anos 90. E mesmo assim é uma desconcentração concentrada. E boa parte saiu da região metropolitana de São Paulo, foi para o interior de São Paulo. Permaneceu no mesmo estado. E claro, tivemos também um movimento, né, para a região Nordeste. Mas o período, né, 56, 61, não cabe ali dentro desse processo de desconcentração, tá? Eco. Aumento do setor primário. Aí mais uma vez, tá abordando o que tu chamou também a atenção, verdade. O aumento do setor primário 64 e 85 foi intensificado após a implantação, do plano de metas, mais uma vez também ali questão de tempo, né, incorreto, em 72, 74, e fora, né, que esse aumento do setor primário não tem uma relação direta com o plano de metas, muito menos com a questão. A questão aborda o setor secundário, tá? Então ficamos aí com... Foi alfa, né? Que a gente começou a alfa. Oi, cara, só uma dúvida. Sim. Continuando a questão que ele falou, que eu ia perguntar isso mesmo, sobre a questão de gráfico. Sim. Sempre quando tem questão de gráfico, quando tem alguma alternativa que não fala o gráfico, a gente chega lá. Sim. Geralmente. Mas observe sempre o enunciado. Não vai no automático não, tá? Não, é bom. Aqui é aberta. Conhecimento sobre a dinâmica econômica do país, Dá para excluir por isso. Só que ele fala, ó, considerando os dados do gráfico, conhecimento sobre isso aí, sobre a dinâmica econômica. Assim, observando as outras... Sim. Tá? Não, tranquilo. A gente vê que é mais... Ainda que tem uma abertura ali. A gente vê que é mais leitura de... Focado mais numa leitura do gráfico. A gente tem que sempre... o bom é aquela coisa, até pegar o exemplo ontem, né, que eu tava falando da prova que eu fiz, tinha algumas questões que eu olhava assim, já nas duas primeiras linhas eu já sabia a resposta. Aí ia na opção olhar. Falei, tá aqui a opção, mas... Vamos ver das dúvidas, deixa eu terminar de ler. Vai que no final me quebra, né? Pode quebrar. Tinha uma lá que era cerrado, não, cerrado. Podia chegar no final, não sei o que, com muitas chuvas e calor. Aí eu, já ia me ferrar, se eu botasse cerrado, estava errado. Não ia ser cerrado. Beleza? Mas isso aí, você já pode ter essa tendência automática de focar no gráfico. Olha ali a pergunta, beleza, está restrita ao gráfico? O que não for direcionado ao gráfico já descarta. Se for mais abrangente, dá uma lida, né, com mais calma, mas pode fazer isso sim.
Até para ganhar tempo, você ficar mais relaxado, né? Tranquilo? Aí temos a 21 que chamaram o VAR. Pediram aí uma... né? Chama o VAR na 21. Aqui a questão foi mais uma denominação, né? A dúvida que a gente teve aí de um aluno, eu não cheguei nem a ver o nome, mas também não falaria o nome aqui do aluno para não criar nenhum tipo de constrangimento, né? Não viu, não. Porque eu falei, pô, eu não comprei o óculos, nem comprei não fiz o óculos. Aí eu vi lá embaixo no computador lá de baixo, eu li assim, eu falei, ih, meu irmão, esquece. Só me fala qual é a questão, o que foi. Aí o André falou, eu falei, tá, lá em cima eu vejo que aí vai estar maior, tá tranquilo. Então é o seguinte, aí já direto, já vou comentar, né, essa questão que o aluno pediu o recurso. Então é o seguinte, o enunciado, desde o início dos anos 80, a China tem sido a economia que mais cresce, taxa média de 10%, como consequência desse impressionante crescimento, entre 80 e 2010, o PIB chinês aumentou 2.810%, né? Se tornou o segundo maior do planeta. Ok, a gente já viu tudo isso, comentamos aqui, né, o último PIB mundial, Estados Unidos com 27,7 trilhões, China... 19,9 trilhões de dólares. E aí depois vem a galera entre 4 trilhões e 2 trilhões, 1,700 para fechar os 10 primeiros. De dólares. Não, reais não. Pô, reais ia ser uma humilhação maior. Pra gente a humilhação já é grande. Se botar para reais, ferrou. Então assim, e aí qual foi a dúvida, né, do aluno? Quarta opção, ok? Aí, dentre os fatores associados ao avanço econômico, podem se destacar. Na verdade, aqui foi uma denominação das chamadas ZEIs, né? Que é Zona Econômica Especial. Sim, oficialmente a gente chama de Zona Econômica Especial, mas... até na nossa bibliografia, né? Essa é uma questão do Eustáquio Sene, em que fala sobre o esforço chinês em atrair indústrias intensivas em capital para as chamadas Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico. Ok, não é realmente, né, a denominação das ZEIs, mas dentro da Zona Econômica especiais, o que se buscava? O desenvolvimento econômico da China, senão ela não teria, claro, houve outros motivos para se afastar da União Soviética. Mas um dos principais motivos de afastamento era que o modelo industrial soviético não garantiria um desenvolvimento econômico para o país de acordo com a sua população. E o modelo em si das ZEIs eram as joint ventures. Então, parcerias entre a indústria nacional chinesa e a indústria estrangeira. Para quê? Conhecimento técnico, né, na produção industrial, mas também conhecimento tecnológico. E não foi isso que eles alcançaram no decorrer do século XXI, né? Até 2010 a China ainda era aquele parque industrial, o copiador pirateado, né? Em todos os sentidos, não só de falsificação, mas você copiar design, tecnologias sem o pagamento de royalties. E de 2010 em diante, as ZEIs, né, ou as indústrias ali instaladas nas ZEIs, começaram a desenvolver a sua própria tecnologia. Então, não há ou não caberia aqui uma anulação da questão, porque está dentro do contexto das ZEIs. O que o nosso querido Eustáquio fez foi só mudar essa denominação do nome oficial, né, ZEIs, né, passando para uma área que busca desenvolvimento econômico e tecnológico, tá? Então não caberia ali uma anulação dessa opção 4. Eu chamaria o pé, tá? Aí ele vai me quebrar. Aí ele vai me quebrar, pô. Se fosse na banca, não é.
Não, foi até que eu falei com o André, não tem um fundamento, né, o que ele está falando. Realmente, se você for pegar a bibliografia, tá lá. Eles denominam, né, especificam como zona econômica especial. E a opção, ela traz ali uma nova denominação, mas principalmente focado qual era o intuito, né, dessas zonas. Então, talvez, né? Os chamadas aí que é o que quer. As chamadas, Pode ser. Fala. Até para complementar isso aí que você está falando, há umas semanas atrás aí, a gente estava fazendo uma questão lá na Master que falava da ONU. Sim. E aí que deu a opção certa. A ONU, ela veio para substituir a Liga das Nações. Isso. Mas a questão falava Sociedade das Nações. Não, aí... Não, mas aí... Tava correto? Pô, mas aí eu ia concordar com você. Eu vou te falar, eu ia concordar. Tem esse nome aí, Sociedade das Nações. É mesmo? Pô, quebrou geral. Aqui, ó. Não, eu tô caçando aqui, na massa. Fizemos sábado agora. Nome Zona Econômica, Zona Especial. Porque o Zona Econômica Especial é até um nome abreviado. Tô bem chamado? Zonas Industriais para Exportar. Ainda tem isso, Que é igual o indiano. Não. Que é igual o indiano. O indiano é esse. Olha essa dúvida. Que a Índia é esse. O da Índia usa esse nome. Zonas Industriais de Exportação. E é só exercício da China que nós fizemos. Uma rela só de China. Só China, né? A Master 3, o Lugão separou só para China. China. Zonas industriais para exportar. Para exportar. Vai nem sinônimo. Acaba entrando como é. A alternativa eu não botava certo, mas... Porque eu nem lembro. É isso aí. É isso aí. Eu sou horrível em português. Tirou onda com a minha cara agora. Humilhou o professor. Semântica. Foi embora. Não, que isso. Vamos lá, gente. Então vamos ler as opções, tá? Dito isto, vamos pegar aí a frase do Lugão. Dentre os fatores associados, primeira opção, a presença de enormes reservas de minérios e combustíveis fósseis no subsolo chinês concede ao país autossuficiência. Ele depende de importação, né? Ele tem uma riqueza, mas necessita ali de importar e até mesmo não supriria, né? Eles começaram a utilizar, principalmente no século XXI. Reserva tática energética. É o que os Estados Unidos sempre fez com o petróleo dele. Tá lá. Falar que não usa, né, é muito pesado, mas usa o mínimo para ter uma reserva. Se tem 1 bilhão, gasta só 10 mil. Claro, muito mais, né? Então, a primeira, e ainda caracteriza como grande exportador mundial de petróleo. Incorreto, né? A gente já mataria ali a primeira. E aí já da Alpha Charlie, né? Só sobrou 2 e 3. Se a 2 estiver correta, babou. 2. Modelo de economia planificada, que vem promovendo... não. Já foi embora, né? Economia planificada ficou lá nos anos 60 e 70, quando houve, né, essa abertura da relação com os soviéticos. Né? Hoje tem uma economia socialista de mercado, né? Eu vou defender, mas quando ele falou crescimento econômico equilibrado e distribuição... não, nem continuei. Aí ferrou mais ainda. Aí acabou mais ainda. Aí só vamos ler só a terceira, que a quarta a gente já leu, né? Liberalização econômica, os baixos custos da mão de obra, principal fator de competitividade da indústria chinesa, né, tem sido fundamentais para o crescimento econômico do país. Também correto. Então, gabarito eco. Não é mesmo, né? Continua ainda com
Equilibrada distribuição de renda. Pô, vou pra lá, pô. Tá ruim, vamos piorar um pouquinho mais. Ah, sim, pô. Vamos lá. 22. Japão. É um dos países mais industrializados do mundo. Esse país passou por momentos de abertura e fechamento de suas fronteiras, chegando a ficar quase 200 anos isolados, né? Quando você teve ali aquele período do século XVII até o século XIX, onde eles só mantinham, né, relações com os holandeses, e ali mesmo nas zonas portuárias. E aí, no século XIX, chega os Estados Unidos, né, o navio estadunidense, e aí entra num processo de desenvolvimento econômico e industrial, né? Sai de um período medieval, né, para entrar num meio urbano industrial. Quando reabriu os portos no século XIX, teve início seu processo de industrialização, que contou com importantes investimentos estatais em educação, preparando mão de obra barata e disciplinada, que já é até mesmo uma característica cultural, né, essa disciplina dos japoneses. E que vinha, nesse início, ela era até mais enraizada, porque o período, né, de fechamento que existiu ali, né, do shogunato, essa disciplina, ela era uma das principais vertentes mesmo da sociedade, né, japonesa. Isso ficou bem claro, por exemplo, quando a gente fala da Segunda Guerra Mundial, como os japoneses se comportavam dentro do conflito, em não aceitar a derrota, ou mesmo, né, o exemplo dos kamikazes, que era uma vergonha você sobreviver depois de um ataque kamikaze. Eu vi uma entrevista uma vez, o senhorzinho, mais de 90 anos, o cara foi perguntando quando chegou nessa parte, meu irmão, o cara chorou e tudo. Tem maior vergonha de ter sobrevivido. Jogou o avião e sobreviveu. Muito doido, né? E aí vamos, né? E a disciplina, né? Os investimentos também ocorreram no setor de infraestrutura, principalmente em portos e vias de circulação. Como eu falei, era um país medieval, né? Quando essa embarcação dos Estados Unidos chega lá. Então havia essa necessidade de levar, né, ou instalar a infraestrutura urbano-industrial no país. Outro fator do processo de industrialização do Japão foram os zaibatsu, que tinha grande influência sobre o governo e obtinham diversas vantagens. E que já era, né, esses zaibatsus, um modelo que vinha do período do shogunato. As famílias ali que estavam na nobreza e tinham um poder, né, muito grande no período do shogunato, em relação, né, ao seu líder ali, que era o shogun, e posteriormente, quando inicia esse processo de industrialização, eles passam a dominar a economia do país. E aí, quando a gente fala de dominação da economia, basicamente, né, todos os setores havia ali participação desses clãs, né, dessas famílias que comandavam esses zaibatsus, tá? Sobre os zaibatsu, podemos afirmar corretamente que eram alfa, tigres asiáticos que alavancaram a industrialização do Japão no pós-Primeira Guerra. Já incorreto. Na verdade, Japão industrializado que ajudou a impulsionar, né, os tigres asiáticos, claro, junto com os Estados Unidos e seu plano Colombo, ok? Aí até relembrando, indústrias de menor grau tecnológico japonesa passaram a ser instaladas nos tigres, enquanto o Japão avançava no seu processo, né, de desenvolvimento tecnológico. Então a alfa já sai. Bravo. Empresas europeias de grande porte, já vou parar aí, né? Porque eu mesmo falei que eram clãs, famílias, já matei a Bravo. Charlie, grupos industriais e financeiros que se organizaram como conglomerados, atingindo grande tamanho e poder na economia japonesa entre a era Meiji e o final da Segunda Guerra Mundial.
Correto. Né, uma abrangência, né, grande dentro do sistema econômico japonês. Depois da Segunda Guerra, né, os Estados Unidos, os aliados, deram fim a esses Zaibatsu e pouco tempo depois, olha que apareceu de novo, Keiretsu. Não é mais Zaibatsu, agora é Keiretsu. Quem são? Os mesmos. Tá ali. Hã? É igual o PMDB. PMDB. Que já tinha sido o MDB. O PMDB agora. Aí só pra gente não deixar passar, né? Delta, pequenos industriais que foram favorecidos com a lei das indústrias, né? Também correto, essa lei das indústrias foi que acabou com os Zaibatsu, tá? IECO, membros do Partido Nacionalista Japonês que incentivaram o desenvolvimento endógeno dentro, né, da economia ao assinar no fim do século XIX, Sakoku. Não, isso aí, a Sakoku tem a ver com a questão do shogunato, que impedia a entrada de estrangeiros e a saída dos japoneses, né, das ilhas, né, ou do arquipélago. Beleza? Então ficamos com Charlie. Ih, rapaz, botaram tinta demais, hein? Pingou. 23 e última. Eu até aqui antes de falar essa, galera, ainda tô pegando informações, né, conteúdo. Eu não sei se eu vou fazer uma aula extra ou só gravar um vídeo extra. Vou ainda comentar com o Kill, ainda nem comentei com o Kill, tá? Porque eu ainda estou formulando o conteúdo. Pra gente falar da região aqui, né? Tem o Vale do Silício, a gente sabe que é lá o litoral, né? Do oeste dos Estados Unidos, onde está a indústria de alta tecnologia. Mas falar das colinas do Silício. Do outro lado, né, parte interna, pegando ali o Texas, que tem sido uma nova área de instalação, né, de indústrias do setor informacional, mas principalmente esse processo que os Estados Unidos está estimulando agora de fabricação de microprocessadores no país, né, os microchips. Então eu estou vasculhando para pegar um material legal, para pelo menos ter uma aulinha ali. O que eu tenho não chegaria nem a meia hora. Então tá meio conturbado esse ano que eu mudei de escola, algumas escolas, então eu tenho que fazer material novo, mas vai dar tempo antes da gente fechar o curso de eu fazer ou esse vídeo, ou a gente ter uma aula extra para eu falar das colinas do Silício. Se eu ver que não vai ultrapassar uma hora, eu vou pedir para o Kill só gravar um vídeo e aí vai ser disponibilizado para vocês, conforme vocês assistirem, tiver alguma dúvida, ou manda e-mail, ou fala comigo aqui mesmo na aula, tá? Porque é importante salientar isso, principalmente por essa questão atual da fabricação, né, de microchips que estão sendo, o governo liberou agora 8 bilhões e meio, né, para esse setor de dólares, para esse setor de fabricação de microchips. E é justamente nessa região das colinas do Silício. Como as provas, né? Porque tem sempre uma surpresinha. Pode ser que essa seja desse ano. Então, vamos nos antecipar, né? É até um fator que está contribuindo para esse arrasto, por exemplo, do módulo 2. Até aproveitar para falar. Normalmente, esse módulo 2 eu acabava na segunda semana de maio. Com as surpresinhas, eu tive que aumentar, ele já é o maior módulo que a gente tem. Não dá para a gente dividir, porque a gente já divide indústria do final do primeiro para esse, né? E aí, para evitar a surpresa, graças a Deus nos últimos anos a gente não teve, o que foi abordado, caiu, tá beleza. Então, para evitar, eu dei uma aumentada nesse módulo 2, mas os demais a gente vai, como nos últimos 3 anos sempre foi assim, pegando a primeira, segunda semana de maio, a gente já está na terceira, eu sei, precisei me matar. A semana são 2 aulas, a gente vai fechar. Ele acabou se estendendo um pouco mais, tá bom, galera? Só para dar uma satisfação aí a vocês. 23. Então, retomando aqui, nossa última questão do simulado. Considerando a organização do espaço industrial norte-americano, analise as afirmativas abaixo, atribuindo V ou F.
Então, primeira opção, a concentração industrial na região Nordeste está relacionada à ocorrência de recursos naturais e fontes de energia e aos volumosos investimentos ingleses. Aí já esquece, né? Até fontes energéticas ou de energia, ok. Quando a gente observa esses volumosos investimentos ingleses, já invalida essa opção. Temos que lembrar, né, que o impulsionamento industrial estadunidense ele vem pós a Guerra de Independência, ali no processo ainda que precede a Guerra de Independência. Os Estados Unidos começava a ter as suas primeiras fábricas, até porque era uma colônia de povoamento. Então a Inglaterra estava muito mais interessada em ganhar impostos do que limitar o desenvolvimento econômico, né, da sua colônia, uma situação oposta ao que a gente tinha com relação ao nosso país, e aí com os portugueses, né? Então, a questão ali do crescimento industrial dos Estados Unidos está atrelada a investimentos internos, temos investimentos estrangeiros, mas quando ele ainda coloca que foram volumosos investimentos ingleses, dá a entender uma participação fundamental dos ingleses, né, a esse processo de industrialização. Algo, né, que não confere com o que aconteceu, tá? Então a primeira, F. Já tiramos aí a Charlie e a Eco. Segunda, o Vale do Silício é uma região de industrialização recente, né, pós Segunda Guerra, pela necessidade ali da Guerra Fria, que abriga um complexo de indústrias de alta tecnologia, empregando mão de obra altamente qualificada. Tá correto, né? Importantes centros universitários, o CLA, né, a Universidade de Berkeley, são algumas das principais universidades que estão no Vale do Silício, além dos seus centros de pesquisa e tecnologia. Então, FV. Deixa eu botar aqui que aí fica mais fácil. Depois eu acabo me perdendo. A região dos Grandes Lagos, de vital importância para a indústria norte-americana, vem diminuindo a sua participação na produção industrial do país. Tá correto. Se a gente imaginar que ali, né, fazia parte dessa primeira região industrial e que hoje o que era, né, o centro-norte e o nordeste dos Estados Unidos como a primeira grande área industrial dos Estados Unidos e hoje se comprime apenas ao nordeste, é uma região que apresenta, né, essa diminuição. Fora a ampliação não só do sul, que é o Sunbelt, mas também da região do Vale do Silício. E acabei de falar aqui com vocês das colinas, né, de silício, que está ali paralela à região do Vale. Então, ok. Verdadeiro. Já foi, mas vamos lá. A região Centro-Sul vem despontando nos setores industriais, químico e aeroespacial, devido aos investimentos governamentais e à ocorrência de jazidas petrolíferas. Houston, a gente vai ter, né, principalmente a questão da indústria não só petrolífera, mas também a indústria química. Falando de Dallas, Houston aeroespacial, já Dallas e Atlanta. Dallas historicamente tem essa indústria petrolífera e nos últimos anos tem ampliado o setor, né, químico, industrial, assim como a gente vê uma expansão da indústria química também em Atlanta, tá? Então, Houston historicamente a área aeroespacial e Dallas e Atlanta expandindo, né, esse setor químico, ok? Fora isso, a ocorrência, né, dessas jazidas também no estado do Texas, onde fica Dallas. Então, FVVVV, bravo. Beleza, galera? Finalizamos, então, a correção do nosso simulado.